aleluia, aleluia. Quero ouvir o que o Senhor, Quero ouvir o que o Senhor irá falar. Tua palavra vai minha vida transformar. Luz para o meu caminho, verdade e vida. aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus e seus discípulos estavam Só um minuto. Naquele tempo, quando Jesus e seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: o vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram os impostos ou as taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: dos estranhos. Então Jesus lhe disse: logo os filhos são livres, mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregar a eles por mim e por ti. Palavra da salvação. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Aplaudamos o Santo Evangelho. Glorifico o Senhor, Jerusalém. Glorifico o Senhor, Jerusalém. Eleve os Solta a seus voz, braços. cante isso. Glorifico o Senhor, Jerusalém. Glorifico o Senhor, Jerusalém. De todo o coração, glorifica o Senhor. Jerusalém, glorifico o Senhor, Jerusalém. Vai se sentando e cantando isso bem baixinho. Glorifica o Senhor, Jerusalém, glorifico o Senhor, Jerusalém. Queridos amigos aqui presentes, também você nos acompanhando em casa pela TV Canção Nova. Como eu disse no início da celebração, meus queridos irmãos e irmãs, você aqui, você em casa, você que já frequenta aqui, participa conosco, você nos visitando, hoje nós estamos celebrando um grande mártir, São Maximiliano Maria Kolbe, alguém que nos dá uma noção muito bonita do que significa amar. O amor nada mais é do que se entregar, do que dar a vida por alguém.
Claro, esse dar a vida pode ser concretamente um ato como o de São Maximiliano no martírio, no qual você derrama o teu sangue por alguém, por uma causa, ou pode ser também aquilo que nós na igreja chamamos de martírio branco, o martírio das pequenas coisas, o martírio do amor cotidiano. Mas nesse penúltimo dia das nossas 9 semanas de oração, antes de falar concretamente disso que me vem ao coração, sobre o martírio de amar, sobre a importância de dentro de casa fazermos a diferença através do amor, você viu que Jesus no Evangelho está falando sobre um tema que não é muito relevante para nós hoje, mas que na época de Jesus tinha muito impacto, que é a questão dos impostos. Na época de Jesus tinham muitos impostos, sabe? Na nossa nem tanto. Então é um tema assim bem relevante, né? Você concorda comigo? Sim ou não? Antes fosse, né, gente? Olha, eu estava estudando para fazer essa homilia hoje, me preparando, e eu encontrei o site do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, IBPT, que traz as estatísticas justamente do tanto de impostos que a gente paga. Quem aqui está trabalhando? Levanta a mão. E o restante está desempregado ou está de férias? É muita pergunta ao mesmo tempo. Desempregado? Então, já recebe uma bênção aí, que Deus abra as portas, amém? Você que está desempregado, não é você que está trabalhando, você que acorda cedo para trabalhar aqui em São Paulo, pega aquele trânsito fantástico, todas as avenidas livres para você passar, metrô tranquilo, ou você em outros rincões, em outros locais do Brasil. Você sabia que em um ano de trabalho, você trabalha 5 meses e 2 dias somente para pagar imposto? 5 meses e 2 dias. São 153 dias úteis que você trabalha para pagar imposto. Por que ninguém está fazendo? Nossa, coisa que você não sabia, né? Não desconfiava, não é? A gente paga imposto sobre a matéria-prima, paga imposto sobre a compra, paga imposto sobre o produto, sobre a venda. Claro que os tributaristas dizem que o nosso modelo tributário ele é um pouco injusto, porque o maior imposto incide sobre o consumo. Eu estava vendo, olha, até os produtos que são eminentemente brasileiros. Não quero ficar dando ibope para isso não, porque graças a Deus eu não bebo. Mas você sabia? O Brasil tem a fama aí fora de fabricar cachaça, né? Às vezes você está fora do Brasil, as pessoas perguntam, nossa, a terra da caipirinha. Eu falo, sai para lá, rapaz. Que não, que é firme. Mas enfim, você sabia que na cachaça que o Brasil produz, olha só, não vou ficar falando de cachaça não, mas me chamou a atenção, eu estudando hoje, se paga 82% da cachaça é de imposto. Quando você compra um videogame para o seu filho, você, viu filhão, ontem foi dia dos pais, alivia aí com o velho, tá? Por favor. Você que está pedindo aquele PlayStation, aquele videogame que eu nem sei mais o nome, você sabia que num videogame você paga 72% do preço do videogame é de imposto? Na gasolina, 55%, quase 56% você paga imposto. Perfume, então, nem vou te falar, porque senão ninguém mais chega cheiroso nessa igreja. Isso eu não quero que aconteça. Imagina, a hora que o padre pedir para você levantar o braço e vir aquele... Se você não usou o perfume, só vai ver gente do seu lado desmaiando. Depois vai falar, padre, o povo está repousando no espírito. Não é no espírito, não. É o cheiro medonho que está vindo ali, né? Mas eu acho que é quase 60%. Eu não me recordo, eu tinha escrito ali, eu não me recordo, mas é quase 60% do valor de um perfume é imposto. Tá vendo como ficar cheiroso? Você tem que valorizar quando a tua namorada, viu, campeão? Chegar cheirando bonito, gostoso, você vai falar, ô minha princesa, você está maravilhosa, porque custa caro. 60% do que se paga é de imposto. E até no pãozinho que você compra tem imposto, viu? Imposto para todo lado, gente. No Brasil, 153 dias úteis do ano você trabalha para pagar imposto. Nos Estados Unidos são 98 dias úteis. E eles têm um retorno dos impostos muito melhores que o nosso, não precisa nem dizer, né? Estrada, saúde, tantas outras coisas. Por exemplo, nos países escandinavos, ali na Dinamarca, por exemplo, se trabalha 172 dias por ano para pagar imposto. Mas ali, meu amigo, o retorno que eles têm de saúde, educação, segurança, é de 95% a 100% eficaz. Como o nosso, claro, né? Quem vai discordar do padre em plena homilia? Gente, é triste.
E você viu que na época de Jesus já tinha esse negócio de imposto, não é? Sempre houveram impostos e cargas tributárias pesadas. Muda-se o nome, é tributo, é taxa, é imposto, mas a essência é toda a mesma, gente, é arrancar o nosso sangue. O poder sempre custou muito. Eu tinha até aqui no meu celular, vou ver se eu encontro, dizendo, eu vou encontrar aqui para você, que eu acho que dentro do tema é bem relevante o padre falar sobre isso. Você sabe que a sociedade de Jesus era dominada pelo Império Romano, e o Império Romano, que era um império gigantesco, para manter toda aquela pompa do Império Romano, tinha que ter muito imposto, e tinha que ter quem pagasse esse imposto. Eu vou achar essa informação aqui, que eu acho que é muito relevante, e eu não quero incitar uma guerra civil, nem nada do gênero, mas é importante a gente ter consciência disso. Eu vou achar, algum dia, sabe, eu vou achar, vai rezando aí para o padre encontrar, intercedendo. Cadê você? Agora também eu não vou desistir de procurar. Sabia que você estava aqui. Espera aí. Achei! Ei, graças a Deus. Ó, você sabia que a Casa Branca, que é a sede do governo americano, ali próximo está o Pentágono, a maior economia do mundo, chuta aí, só não chuta quem está do teu lado, mas chuta. Quantos funcionários você acha que a Casa Branca tem? 456. Agora chuta, isso aqui não está tão atualizado, é um pouco antigo, hoje deve ter mais. Agora chuta quantos funcionários o Palácio do Planalto tem? 4.600. Isso aqui não está tão atualizado, viu? 456 da Casa Branca, 4.600 a nossa sede, gente. Preciso falar, não vou falar mais nada disso não, já demorei para achar, mas para dizer que esse negócio é antigo, e a gente infelizmente no Brasil, nós pagamos uma conta cara. E sabe o que esse Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, o IBPT, também concluiu, com pesquisas muito sérias, que desses 153 dias que você trabalha para pagar imposto, 29 desses 153 são diretamente para pagar a conta da corrupção. 29 dias úteis você trabalha, brasileiro e brasileira, ninguém pegando em arma não aqui, viu? É paz, mas que dá raiva, dá, não revolta, gente? 29 dias do mês você trabalha para pagar a conta da corrupção, você e eu. E quem não está trabalhando de alguma forma também está pagando, porque está comprando e o dinheiro está rodando. Mas enfim, gente, Jesus estava falando de imposto, o Evangelho está falando de imposto. Jesus tinha acabado de chegar da Galileia, chegou na sede ali do Estado de Israel, em Jerusalém, e disseram para ele, para Pedro, né? Eles não tiveram coragem de chegar em Jesus, não, chegaram em Pedro. Pedro, o teu chefe não paga o imposto do templo? E veja bem, esse imposto do templo na época de Jesus era chamado de duodracma, porque existiam os impostos pesadíssimos que o povo pagava para o Império Romano, mas esse imposto era um outro adicional que criaram, era para sustentar o templo. E pensa bem, Jesus era o Filho de Deus, era o dono da casa e tinha que pagar imposto para sustentar o templo. Mas Jesus disse para Pedro, olha Pedro, se para não escandalizar esse povo, vamos pagar o imposto. E o método de Jesus foi pouco convencional, né? Pedro, vai lá pescar e você vai abrir a boca do peixe, vai estar uma moeda na época chamada estáter, que daria para Pedro para pagar o imposto de Pedro e de Jesus. Era 2 dracmas anuais por pessoa. 2 dracmas equivaleria na época a 2 dias de trabalho, o salário de 2 dias de trabalho, que era pago. Que diferente esse método, né? Pescar um peixe, encontrar dinheiro. Se alguém souber alguma lagoa que tem peixes assim, me avisa por gentileza, que no meu dia livre eu vou lá, vou amar uma rede. Quero ver se a Canção Nova não vai fechar a campanha no mês, né? Mas enfim, gente, interessante que Jesus falou para Pedro o seguinte, olha, nós vamos pagar o imposto? Pedro, eu não preciso pagar o imposto, Jesus disse nas entrelinhas. Por quê? Jesus disse, olha, quem que paga os impostos? Os estrangeiros ou os filhos? Os donos ou os empregados? Pedro, com muita maestria, respondeu, é claro, Jesus, que os filhos não pagam. Mas Jesus, que era o Filho de Deus, falou, olha Pedro, eu entendo, eu sei que é assim, mas para não escandalizar esse povo, nós vamos pagar os impostos. Gente, o Evangelho está falando de imposto, e quando você fala de imposto, pensar em impostos, claro, vamos excetuar aquilo que a gente disse aqui do Brasil, né? Mas quando a gente fala de imposto, a gente está pensando em justiça, a gente está pensando em fazer o que é certo, tanto que sonegação fiscal, sonegação de imposto é crime, legislativamente. Nosso código
diz que é crime. Então você está falando de justiça. E Jesus, ele quis cumprir a justiça ali para não escandalizar aquele povo. Ele quis dar o exemplo, mesmo diante de toda a opressão que aquele povo vivia. Porque Jesus não veio fazer uma guerra, gente. A guerra de Jesus era contra o pecado, era contra o mal que está dentro de nós, muitas vezes querendo nos dominar. E pensando nesse contexto, eu rezava hoje à tarde, me preparava para esse momento, pensando em justiça, pensando em de fato fazer o que é certo, e rezando pelas nossas famílias, me veio ao coração a seguinte coisa: Deus nos chama a viver a justiça. E segundo o Evangelho, gente, não há nada mais justo do que você e eu nos tornarmos aquilo que nós fomos criados para ser. Tanto que existe uma outra passagem que perguntaram para Jesus: olha, a gente tem que pagar o imposto para César ou não? Jesus disse: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O que Jesus subentendeu ali, meus irmãos? É que nós precisávamos dar a César aquilo que ele estava pedindo, o imposto, mas dar a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus? O que mais é de Deus? O que mais é de Deus não é o seu dinheiro, é você. Dar a Deus o que é de Deus significa tornar-se aquilo que Deus te criou para ser aquilo que Deus te fez para ser, se tornar aquilo que Deus quer. Isso é justiça, segundo o Evangelho. Eu vivo a justiça quando dentro da minha casa, na minha família, eu luto para me tornar aquilo que Deus quer que eu seja, para me tornar a melhor versão de mim mesmo. E o que é justiça, segundo o Evangelho? É eu tornar-me aquilo que Deus me criou para ser. E o que Deus me criou para ser? Imagem e semelhança dele. Então, se Deus me criou para ser imagem e semelhança dele, eu sou justo quando eu ajo como ele age dentro da minha casa. E como Deus age, gente? Como? Deus age através do amor. Deus ama. Deus é amor, disse João na sua epístola. A definição que a igreja traz, que a Bíblia traz a respeito de Deus: Deus é amor. Essa é a essência de Deus. Então eu me torno aquilo que Deus quer quando eu luto para amar. E diga-se de passagem que amar não é fácil. Amar é um desafio. Sim, concretizar o amor, meus irmãos e minhas irmãs, é um desafio muito grande. Mas Deus quer que eu e você nos tornemos tudo aquilo que nós podemos ser, que Ele nos criou para ser. Santa Catarina de Sena, no século XIV, tem uma frase tão bonita. Presta atenção nessa frase. Santa Catarina de Sena disse a seguinte coisa: se você se tornar aquilo que Deus te criou para ser, você vai colocar fogo no mundo. Se você se tornar aquilo que Deus te fez para ser, você coloca fogo nesse mundo. Mas não é um fogo no sentido de queimar tudo não, que eu sei que às vezes quando o bicho pega na tua casa, você quer mesmo botar fogo, mas é no sentido literal. Não é disso que o padre está fazendo, não é jogar gasolina e riscar um fósforo não, viu? Sobretudo na sogra, naquela pessoa difícil, não. Ao contrário, Santa Catarina de Sena nos ensina que quando a gente se torna aquilo que Deus nos fez para ser, meu irmão, minha irmã, ninguém nos segura. A gente transforma todas as realidades onde a gente está. A gente põe fogo, mas o fogo do amor de Deus, o fogo da presença de Deus, o fogo da transformação que só Deus pode fazer. Gente, quando você está num quarto fechado, por exemplo, e está escuro de manhã, se você tem uma cortina muito boa, não entra claridade naquele quarto. Só entra claridade quando você abre uma fresta na cortina, ou na janela, ou na porta. É ou não é verdade? Filho, filha, se tornar aquilo que Deus quer no seio da tua família, é tornar-se você essa fresta dentro da tua casa, essa fresta, aliás, para que a luz e o amor e a presença de Deus aí entrem e transformem todas as coisas. Deus quer que você se torne aquilo que Ele te criou para ser. E aqui a gente precisa, meus irmãos e minhas irmãs, nesse ponto da reflexão, digo com muita propriedade, olhar para nós mesmos e exercer aquilo que Santo Inácio de Loyola falava, que é tão importante, que é o exame de consciência. Eu tenho sido tudo que Deus me criou para ser dentro de casa? Você tem sido? Você mãe, você pai, você esposa? Olha bem, não vai respondendo, tenho sim, padre. Aí eu vou conviver uma semana com você e vou falar: Deus não fala isso aí que você falou, não. Deus não age desse jeito impulsivo, não. Deus não deixa essa panela suja aí enchendo de barata para tua esposa lavar no outro dia, não.
Não é claro? Estou dando exemplos muito práticos, mas para dizer que a gente se torna tudo que Deus quer, aquilo que Ele nos criou para ser, quando a gente luta para agir como Ele, com misericórdia, com amor, com companheirismo. Gente, e é preciso a gente fazer esse exame de consciência. Eu tenho sido, porque se você se torna tudo que Deus te fez para ser, isso vai gerar consequências positivas na sua casa e nos seus relacionamentos. E no mundo que você vive. Mas, se eu e você negamos o projeto de Deus para nós, isso também gera consequências negativas na nossa família e em tudo aquilo que nos circunda. Tem gente que gosta de recitar aquela passagem: ai padre, eu estou tranquilo, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Você acredita nessa palavra, sim ou não? Então vamos aplaudir essa palavra. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Mas escute aqui, para tudo concorrer para o seu bem, você tem que amar a Deus. Se você não ama a Deus, se você não vive o que Deus pede, se você não está na graça de Deus, nem tudo vai concorrer para o seu bem, não. Você saiu da lógica de Deus, você não tem o direito de exigir que Ele haja quando você sai daquilo que Ele te colocou como caminho. Tanto que a leitura está dizendo, primeira leitura, o que Deus pede de você é que você o ame e o obedeça. Se você ama a Deus numa obediência, no lutar, no tentar ser como Ele dentro de casa, Ele vai fazer com que tudo concorra para o seu bem. Gente, e outra coisa que me chamava a atenção, eu coloquei até no livro 7 Passos para Restaurar Sua Família, meu quarto livro que eu tenho usado como base para essas 9 semanas, base teórica, que infelizmente, hoje à tarde eu li uma pesquisa e também endossa isso que eu coloquei no livro, que uma das coisas que mais tem feito com que os casais tenham dificuldade e as famílias sofram, sobretudo no nosso tempo, por incrível que pareça, não era para um padre estar falando isso numa homilia, gente, mas isso é estatística. Maioria dos divórcios ultimamente, eles estão acontecendo também pautados nessa realidade. Muitas vezes a família está rachando, o amor não está acontecendo, porque a família não está tendo sabedoria para lidar com a questão financeira dentro de casa. Você acredita nisso? Isso é estatística, gente. Tem até, eu coloquei no livro 7 Passos, como o padre já disse, uma estatística do Brasil e também uma estatística dos Estados Unidos, que nos Estados Unidos houveram 2 anos que, eu esqueci o nome da entidade, que equivale à OAB aqui no Brasil. Eles fizeram um levantamento e descobriram que 80% dos divórcios que aconteceram lá naqueles 2 anos foram motivados por questões financeiras. E não só por questões financeiras, foi na época da bolha imobiliária lá, foi por causa da crise financeira, coisa que ninguém está vivendo nas famílias no Brasil, mas se você souber de alguém que esteja vivendo, você ouve e depois partilha, né? Que, gente, viver em abundância, como eu disse, ser paciente quando tudo está bom é muito fácil, viu? Você é um padre paciente? Antigamente eu falava sou. Hoje quando me perguntam se eu sou um padre paciente, eu lembro de mim, de eu dirigindo na Marginal Tietê, 5 da tarde, com o rio Tietê cheirando maravilhosamente à minha esquerda, motoqueiro buzinando, telefone tocando, não anda para frente nem para trás. Um dia eu peguei tanto trânsito ali, gente, que eu li metade de um livro. Aí um taxista do meu lado olhou para mim e riu e falou: tem que aproveitar o tempo, né? Li parado, ali não andava nem para frente nem para trás. Quando me perguntam assim, você é paciente? Eu falo, ser paciente quando está tudo bem, mais uma vez eu digo, é fácil. Eu tenho que pensar nesses momentos. Ali o padre Adriano Zandoná é paciente? Quando o padre Adriano, eu já falei isso aqui, dá 3 bênçãos aqui, bênção com o santismo, bênção final, bênção nos objetos, e chega a gente depois da missa, me dá uma bênção, padre. O padre Adriano é paciente? É aí que você tem que pensar, né? Quando você prega. Ontem eu estava celebrando, já falei onde eu celebrei ontem, escapou, agora não vou corrigir. Estava celebrando lá onde eu falei que eu celebrei ontem. Aí eu falei, então, eu sou o padre Adriano da Canção Nova, aí na homilia eu falei da Canção Nova, e no final eu convidei o povo de lá para assistir a missa na Canção Nova. Aí acabou a missa, a primeira pergunta que a mulher me fez: padre, o senhor é de qual diocese mesmo? O senhor é daqui? Eu não sei você, eu confesso que eu não tenho paciência, eu tenho que rezar, e eu quero ser santo, eu quero imitar Deus, eu quero me tornar o que Deus quer que eu seja, mas eu confesso para você que eu não tenho paciência com gente enrolado, com gente que você tem que explicar demais, mas acho que Deus manda assim de carreira desses para mim, de 5 por dia, só para me santificar, né? Tem pessoas que você tem que falar. Esses dias uma pessoa falou: nossa, padre, você repete muito as mesmas coisas, né? Quando você vai pedir uma coisa, eu falei, é trauma, porque tinha gente que eu pedia, a pessoa não memorizava.
Então eu olho no olho da pessoa e falo assim: repita comigo. Eu vou no correio. Repita, vou no correio. Sabe, eu confesso que eu não tenho paciência. Gente enrolada, às vezes você está esperando uma resposta da pessoa, você fala assim: meu amigo, vai ter um negócio ou não vai? Me diz sim ou não. Passa uma semana, 2, 3. Eu não estou pedindo para você me falar que é para ir, só fala. Ai, que raiva, gente. Confesso, publicamente, reze para esse pecador aqui, tá? Mas eu estou lutando, viu? Jesus sabe. Já melhorei, graças a Deus. Já melhorei. Mas a pessoa, aquela enrolação, gente enrolada, quase não tem gente enrolada nos nossos ambientes, né? Claro. Aquela pessoa, tipo assim, não vai, não vou nem falar o ditado que eu pensei aqui, que não é muito legal para esse momento, né? Mas a pessoa não vai para frente nem para trás, não fala, não anda, enrolado. E o pior é se o enrolado fosse enrolado só para ele, o enrolado enrola a vida dos outros, né? Meu amigo, me diz se vai ter o encontro lá ou se não vai, que eu tenho mais 15 convites aqui esperando para dizer se vai ou não vai. Enrola tudo, né? Enrola a vida de todo mundo. Então, é importante, meus irmãos e minhas irmãs, nesse momento, a gente olhar para nós mesmos, você olhar para você mesmo, olhar para o padre aqui agora, né? Olhar para você mesmo e ver: eu sou paciente na tribulação? Eu amo na conta, no problema financeiro, a hora que a chapa ferve lá na tua casa, você vê que está sem dinheiro, o padre está brincando, mas é sério, é dificílimo, gente. Às vezes você num casamento, os adolescentes são românticos, né? Mas como dizia minha avózinha, que Deus a tenha, filho, amor não enche barriga não, né? Minha avózinha na crueza dela, mas ela expressava. O adolescente é aquela coisa: eu amo, padre, esse príncipe, depois casa, não tem dinheiro para comprar isso, não tem dinheiro para ir no cinema, assistir esses filmes ruins que estão em cartaz ultimamente, mas nem para ir lá você tem. Não tem dinheiro para ir ali na padaria tomar um café, todo dia. Como é que você lida com isso? Mais uma vez eu digo, ser paciente na tranquilidade é fácil. Eu estou aqui confessando publicamente meus pecados, falando que eu tenho dificuldade. Se a pessoa é enrolada, me sobe um sangue, essa veia da testa assim, faz um Y, na hora. Se a pessoa é enrolada, se a pessoa é aquela pessoa que você tem que olhar no olho e falar: repita comigo, pelo amor de Deus. Aí que eu exerço. Filho, senta aqui, por gentileza. Mas dentro de mim dava vontade de falar assim: pegar o pescoço, apertar. Não é? Às vezes no trânsito, né? Você tem que exercer a paciência. Dá vontade de olhar para o motorista que te fechou e falar para ele que a mãe dele exerce atividade erótica remunerada. Estou usando um termo muito polido aqui, né? Mas não dá? Mas é ali que você tem que exercer a paciência. É ali. Está caindo a ficha depois, eu entendi, né? Mas é ali, meu amigo, a hora que na tua casa acabou o dinheiro, a hora que tem aquela dívida, e chega em casa à tarde, você e a esposa, parece que só tem conta, o assunto é conta. Senta à mesa com a esposa, olha, tem que pagar a escola das crianças. O marido fala: isso não é nada, tem que pagar o IPTU. IPTU? Tem que pagar o aluguel. Aluguel, tem que comprar carne. Começa aquela competição, né, para ver quem está devendo mais, né? Amor, eu não queria falar não, mas faz 3 meses que eu não faço a unha. Eu estou percebendo, né? Não queria falar não, mas você está vendo? Depois você fica querendo que eu fique bonita, não consigo ir no salão. E começa, né? Você acha que é fácil ser mulher, ser bonita? Não as mulheres daqui, em outros lugares que agem assim, não é? Mas a gente, brincadeiras à parte, como viver o amor nessas tensões? É aí que Deus nos chama para ser aquilo que Ele nos criou para ser. É aí, dentro de casa, quando o teu esposo gastou demais, ou quando a tua esposa gastou demais, porque existem erros, tem que perdoar. Não é porque o esposo pegou o teu bem, às vezes jogou pelo ralo, acontece, ou a esposa, ou o filho. Você não deixou de ser família por causa disso. Não é o dinheiro que define a união de vocês, é o sangue, é o amor. Eu sei que é difícil, eu sei que a gente tem que lutar para educar financeiramente, monetariamente as nossas crianças, desde cedo. As crianças têm que ser educadas a não a serem consumistas, mas a serem administradores, proativos, que sabem lidar com dinheiro, mas é um desafio. Mas como exercer o amor? Em primeiro lugar, eu li uma pesquisa interessante essa tarde, que falava como que a família deve enfrentar as dívidas. Em primeiro lugar, uma família enfrenta as dívidas junta, todos unidos. A dívida não é do pai,
a dívida não é da mãe, a dívida é da família. Por isso a importância, tem pai que às vezes querendo preservar a família, não partilha, não conta, como se o mundo pesasse sobre ele. Eu sei que o instinto provedor do pai, da mãe, que está ali à frente, é natural, mas é saudável para o teu filho saber o que vocês estão vivendo, sabia? Ele vai te entender mais, a tua filha vai te apoiar mais e exigir menos. Às vezes é preciso sentar, dizer essa pesquisa e colocar as cartas na mesa, dialogar. Olha, nós estamos devendo isso. Olha, o nome da mãe é muito bonito, né, filha? Claro, mamãe, lindo, inclusive está no Serasa, SPC, tudo mais, né? Você pode encontrar o nome da mãe facilmente fazendo uma pesquisa, viu, querida? Não é? Claro, é um jeito tranquilo de falar para a filha: filha, estou devendo até a tanga, como dizem por aí, não é? Mas é importante, essa pesquisa dizia, uma pesquisa de uma revista muito conceituada no Brasil e fora do Brasil, uma revista internacional que tem também edição em português, não é? Que dizia que é importante a família saber, gente, os filhos participarem, os filhos entenderem o que a família está vivendo. Diálogo, o Papa Francisco tem falado. O Papa Francisco falou no discurso para as famílias em Manila, quando ele esteve nas Filipinas, que não é por causa de contas, de problemas, que a família tem que deixar de dialogar e de sonhar junto. Às vezes uma criança não é tão viciada por preconceitos que nós somos. Às vezes você partilha até com uma criança, ela vai te dar uma dica interessante ali, ou vai tirar os teus olhos daquela negatividade diante da conta, e a conta nos afeta. Você sabe que a pessoa, o pai, a mãe que está com dívida, ele é afetado emocionalmente, ele é afetado psicologicamente, a autoestima vai lá embaixo, sobretudo o homem que está à frente da casa, o pai, a mãe também, o provedor. Então eu preciso ter a humildade de partilhar dentro de casa. Ó, filho, as vacas estão magras, viu, filho? Filho, pelo contrário, vaca não tem quase osso na vaquinha nossa aqui. Até osso, nós estamos já chupando o osso, comendo o tutano da nossa vaca, filho. Mas nós estamos juntos. Porque se você ensina o filho seu, a sua filha, a passar a tempestade junto com você, ele vai saber administrar quando vier a bonança. Sabe? Outra coisa, é preciso dizer essa entrevista, aceitar, reconhecer que as dívidas existem. Porque, gente, sobretudo nesse tempo de redes sociais, nós vivemos a época da aparência. As pessoas querem sempre mostrar que estão bem, querem mostrar que tem dinheiro. Se a mulher chega e fala assim: ó, comprei esse meu batom aqui importado, comprei no Paraguai. A outra já chega, meu dos Estados Unidos. A outra já chega querendo fazer moral, o meu eu comprei na Lua, né? Aquela competição, quer mostrar o batom, quer mostrar o carro, quer mostrar, eu vou naquele salão chique. Vai ver, vai na Mariazinha ali da esquina, peba, mas faz questão de mostrar. Essa pesquisa dizia que diante da tempestade, da dívida, é preciso tirar a máscara e reconhecer com humildade a realidade. Reconhecer que a dívida existe. Eu não preciso mostrar para o meu filho que eu estou bem, mostrar para o meu vizinho, para o meu cunhado, que eu tenho dinheiro de sobra se eu não tenho. É preciso ter humildade, gente. A humildade nos blinda, o orgulho nos destrói. A humildade é um escudo, o orgulho nos joga no chão. Às vezes o pai está sem dinheiro e está querendo fazer o filho acreditar que ele tem uma condição que ele não tem. Para que isso? Teu filho tem que ser o aliado, não alguém que luta contra você. E o teu filho e a tua filha, ele vai se sentir amado se você tiver a honestidade de ser sincero com ele e tratar ele com seriedade. Olha, filho, a mãe não pode te dar por causa disso. Sabe? A gente às vezes tem que tirar a máscara, gente, parar de representar para a sociedade. Nós vivemos num mundo que parece que as pessoas só amam a gente se a gente tem aquele carro, se a gente tem aquele corpo, se a gente tem aquele sapato, aquela roupa, aquele cabelo. Para com isso, sai dessa hipocrisia. Entra na lógica de Deus. Deus não exige tributo nenhum para te amar, nem exige que o teu cabelo seja assim, ou que o teu carro seja tal, ou que a tua roupa seja de tal marca. Ele te ama porque você é filho, é filha. Ele te ama porque Ele é teu pai. Do jeito que você é, do jeito que você está hoje. Às vezes, a gente se torna escravo, gente, da aparência. E isso vai nos matando, a nossa autoestima lá embaixo, a gente querendo corresponder a esse mundo. Ai, padre, o mundo, gente, trabalha para tornar você cada vez mais um consumidor voraz. Você tem que ter aquela roupa, você tem que ir naquele barzinho, você tem que fazer aquela academia. Para de querer representar e ser o que não corresponde à tua verdade. Seja humilde. Assuma a tua verdade. Às vezes, para você superar essa crise, você vai ter que em família cortar esses gastos exorbitantes que você continua tendo. Se você tinha determinados gastos na época da bonança, opa, acorda. Se você não está mais na época da bonança, seja mais modesto e gaste menos. Ao invés de ir no restaurante todo dia, pilote o seu fogão.
faz um grude lá em casa. Você sabe, os economistas falam que quando você vai no restaurante, você está pagando ali o funcionário, você está pagando o IPTU do restaurante, você está pagando tudo no pacote. Claro, é gostoso, é bom sair, é saudável. Mas se você está vivendo crise em família, seja mais modesto, faz ali. Você não pode ir lá na pizzaria X, inventa uma pizza peba ali na sua casa e come com a sua família. Joga um queijo ralado, põe cheiro de queijo pelo menos em cima ali, não é? Claro, gente, eu sei, pode parecer brincadeira, mas esse tipo de discurso, ele é muito encarnado para o nosso momento. É algo que as famílias no Brasil estão vivendo. Talvez aqui na igreja, ou nos acompanhando, existam pessoas que não estejam vivendo isso, que tenham uma condição mais abastada. Mas, em regra geral, no Brasil nós estamos vivendo dificuldade. Então, é reconhecer que a dívida está ali, dialogar sobre isso. A família se unir e rezar junto. Ter paciência um com o outro, se cobrar menos. Mas entender que a gente vai superar esse momento junto. Se você não pode comprar um Camaro amarelo, compra um Fusca amarelo. Seja feliz. E se você não puder comprar um Fusca, ande no metrô da linha amarela, que já é alguma coisa. Mas seja criativo. E a vida não tem que acabar porque está faltando dinheiro. A crise vem e vai, filho. Essa crise vai passar. O que importa é a família estar junto, amando, dialogando, conversando e rezando junto. Porque com Deus a gente supera toda a crise. E a nossa família se torna mais forte depois da tempestade. Amém? Teria mais coisa para falar, mas a menina da televisão já me mostrou aquela plaquinha. Eles vão colocar uma placa assim do padre na forca, né, quando acabar o momento. Para de falar, padre. Vamos ficar em pé, gente? Tinha mais coisa para falar sobre isso, mas de maneira geral, acho que deu para o padre dar o recado. Nós vamos rezar juntos agora, aproveitando a presença desses músicos maravilhosos, a Ingrid, que voltou de férias, né, o Rudney, a Marília Melo. Uma música muito linda nós vamos cantar juntos agora. Levante os seus braços. Você aqui, você em casa, erga os seus braços, com muita fé. Gente, para superar as dificuldades, para amar dentro de casa, nas adversidades, nas contas, diante dos problemas financeiros, dos problemas relacionais, a gente precisa estar mergulhado em Deus. Saiba disso. Para conseguir amar, para conseguir perdoar, para conseguir estar junto em família, nos problemas, diante das dificuldades, dos conflitos, dos problemas financeiros, é preciso estar mergulhado em Deus, se abandonar em Deus. Levanta os teus braços, com muita fé. Nós vamos cantar juntos. Diante de tua presença me encontro, Senhor, Deus infinito. Teu olhar me acompanha, sabes quem sou. Você que sabe, canta. Você que não sabe, escuta, para depois cantar junto conosco. Diante de tua presença me encontro, Senhor, Deus infinito. O teu olhar me acompanha. O teu olhar me acompanha. Levanta os teus braços. Canta isso, filho, filha. Quem sou? Ao enxergar tua grandeza e minha pequenez, Eu reconheço que minha história é nada sem o teu minha amor. história é nada sem o teu amor. Com os braços erguidos, por isso venho te buscar. Por isso venho te buscar, porque eu preciso, meu Deus, em teus braços estar, Morar em teu coração. morar em teu coração E entregar-me a ti inteiramente. e entregar-me a ti inteiramente. Por você, pela sua família, me abandonarei. Me abandonarei em ti, Senhor. Em ti repousarei. Em ti repousarei. A tua ternura me acolhe, cante. A tua ternura me acolhe. Um refúgio seguro encontrei. Um refúgio seguro encontrei. O meu coração venho a te render. O meu coração venho a ti render. Toma meu ser, meu querer. Toma meu ser, meu querer. Recebe, Senhor, minha vida, cante. Recebe, Senhor, minha vida Como prova viva de amor. como prova viva de amor. Em teu altar, Senhor. Em teu altar, Senhor. Com os braços erguidos, você vai cantar. Por isso venho te buscar. Por isso venho te
Pois eu preciso, meu Deus, em teus braços estar. Porque eu preciso, meu Deus, em teus braços estar. Morar em teu coração. Morar em teu coração. E entregar-me a ti inteiramente. E entregar-me a ti inteiramente. Me abandonarei em ti, Senhor. Me abandonarei em ti, Senhor. Em ti repousarei. Em ti repousarei. A tua ternura me acolhe. A tua ternura me acolhe. Um refúgio seguro encontrei. Um refúgio seguro encontrei. O meu coração venho a te render. O meu coração venho a te render. Toma meu ser, meu querer. Toma meu ser, meu querer. Recebe, Senhor, minha vida. Recebe, Senhor, minha vida. Como prova viva de amor. Como prova viva de amor. Em teu altar, Senhor. Em teu altar, Me abandonarei no teu amor. Me abandonarei no teu amor. Em teu altar, Senhor. Em teu altar, Senhor. Me abandonarei. Me abandonarei no teu amor. Em teu altar, Senhor. Reze comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus. A ti eu consagro a minha família. A ti eu consagro a minha família. A ti eu consagro a minha casa. A ti eu consagro a minha casa. Restaura a minha família, Senhor. Restaura a minha família, Senhor. Jesus, Jesus. derrama sobre mim Derrama sobre o mim teu Espírito o Santo, teu Espírito Santo, dando-me sabedoria, dando-me sabedoria, criatividade, criatividade, decisão decisão para amar dentro de casa, para amar dentro de casa, para viver o martírio do amor para viver o martírio do amor a cada dia, a cada dia, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das dificuldades, das crises financeiras, das crises financeiras, relacionais, relacionais, dos problemas, dos problemas, do estresse, do estresse, da agitação. da agitação. Eu quero amar, Senhor. Eu quero amar, Senhor. Eu quero ser uma fresta da tua luz. Eu quero ser uma fresta da sua luz. Eu quero ser a abertura, Eu quero ser a abertura, o canal o canal através do qual através do qual a tua luz entra na minha a casa. tua luz entra na minha casa. Que eu saiba amar Que eu saiba amar na adversidade. na adversidade. Que eu saiba dialogar. Que eu saiba dialogar. Que eu saiba ter humildade. Que eu saiba ter humildade. Que eu consiga me livrar Que eu consiga me livrar do orgulho, do orgulho, do egoísmo. do egoísmo. Que eu não pense só em mim. Que eu não pense só em mim. Que eu saiba dialogar dentro de casa. Que eu saiba dialogar dentro de casa. Que eu saiba ser humilde. Que eu saiba ser humilde. Que eu saiba amar nas pequenas coisas. Que eu saiba amar nas pequenas coisas. Que eu saiba cuidar da minha família. Que eu saiba cuidar da minha família. Que eu perdoe. Que eu perdoe. Que eu saiba recomeçar. Que eu saiba recomeçar. Dai-me sobriedade, Senhor. Dai-me sobriedade, Senhor, para que eu possa me adequar para que eu possa me adequar à minha realidade. à minha realidade. A realidade atual A realidade atual da minha família. da minha família. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Enche-me agora. Enche-me agora. Batiza-me agora. Batiza-me agora. Batiza a minha família. Batiza minha família. Que eu não desista de amar, Que eu não desista de amar, de rezar, de rezar, de lutar de lutar pela minha família, pela minha família, com a sabedoria que vem de ti. com a sabedoria que vem de ti. Amém. Amém. cançãonovaplay.com. Assine já!